Por que os Estados Unidos têm mais tornados do que qualquer outro país? Você já percebeu que, quando falamos de tornados, os Estados Unidos aparecem em praticamente todas as notícias? E não é por acaso. O país registra centenas, às vezes mais de 1000 tornados por ano. Mas por que isso acontece justamente lá? O que existe nos Estados Unidos que não existe em nenhum outro lugar do mundo? Hoje vamos explorar essa resposta passo a passo. Então vamos começar. Antes de falarmos sobre os Estados Unidos, precisamos entender o protagonista dessa história. Um tornado é basicamente uma coluna estreita de ar em rotação muito intensa, conectando uma nuvem de tempestade ao chão. É como se o céu criasse um funil giratório capaz de levantar carros, arrancar telhados e às vezes até destruir quarteirões inteiros. Mas um tornado não surge do nada. Ele nasce dentro de tempestades muito fortes, especialmente as supercélulas, tempestades gigantes, organizadas, que têm uma parte interna giratória chamada mesociclone. E para que isso aconteça, a atmosfera precisa misturar alguns ingredientes específicos. E é aqui que começa o papel dos Estados Unidos. Vamos imaginar a atmosfera como uma grande cozinha. Para que um tornado se forme, 4 ingredientes precisam estar na bancada. 1. Ar quente e úmido. 2. Ar frio e seco. 3. Ar quente e seco. 4. Cisalhamento do vento. E adivinha? Os Estados Unidos têm todos esses ingredientes disponíveis o ano inteiro e em enormes quantidades. 1. O ar quente e úmido do Golfo do México. Lá do sul do Golfo do México vem o primeiro ingrediente. Um ar quente, úmido, pesado de vapor d'água. Esse ar sobe pelos estados centrais como um tapete de umidade. É combustível puro para tempestades fortes. 2. O ar frio e seco que desce do Canadá. Agora imagine esse ar quente e úmido encontrando uma massa de ar completamente diferente. Um ar frio, seco e muito pesado que desce direto do Canadá. Quando esses dois extremos se encontram, o resultado é instabilidade. E instabilidade é o primeiro passo para uma tempestade explosiva. 3. O ar quente e seco do deserto e das montanhas rochosas. Do oeste vem o terceiro ingrediente. O ar quente e seco do Arizona, Novo México e das encostas das montanhas rochosas. Esse ar funciona quase como um organizador da bagunça. Ele deixa o ambiente mais favorável para tempestades subirem de forma vertical, ficando mais altas, mais fortes e mais perigosas. E acima de tudo isso corre a corrente de jato, o jet stream. São ventos fortíssimos a 10 km de altura, soprando numa direção, enquanto perto do chão, os ventos sopram em outra. Essa diferença gera rotação. Sem rotação, simplesmente não existe tornado forte. Agora, imagine os Estados Unidos vistos de cima. De leste a oeste, quase não existem barreiras naturais nas regiões centrais. Não há cordilheiras enormes bloqueando a passagem do ar, como os Andes na América do Sul ou os Alpes na Europa. Isso permite que o ar frio do Canadá desça livremente, o ar quente do Golfo suba sem obstáculos e o ar seco do oeste se espalhe com facilidade. É como se o país tivesse sido desenhado para permitir o encontro desses ingredientes. Esses encontros acontecem com mais força em 2 regiões famosas: a Tornado Alley, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, e a Dixie Alley, Alabama, Mississippi e áreas vizinhas. Na Tornado Alley, o terreno plano cria tempestades altas e organizadas. Na Dixie Alley, a umidade é ainda mais intensa. E os tornados acontecem muitas vezes à noite, o que os torna ainda mais perigosos. E quando falamos em Tornado Alley, estamos falando de uma área não oficial, mas amplamente reconhecida, onde a combinação dos 3 ares, o quente e úmido do Golfo, o frio do Canadá e o seco das montanhas rochosas, acontece de forma quase perfeita. O terreno é extremamente plano,
permitindo que as tempestades cresçam verticalmente sem obstáculos. É uma região onde supercélulas conseguem se organizar por longos períodos, gerando tornados grandes, visíveis e, muitas vezes, extremamente duradouros. Já a Dixie Alley é famosa por outro motivo. A umidade lá é ainda mais alta, o ar é mais denso, e as tempestades tendem a acontecer em ambientes florestados, com pouca visibilidade. Além disso, muitos tornados ocorrem à noite, quando a população está dormindo. O terreno irregular e as florestas dificultam tanto a detecção quanto a fuga. Por isso, a Dixie Alley registra um número desproporcional de tornados fatais, mesmo com menos atenção da mídia. A primavera é o auge. O ar frio ainda está presente. O ar quente já chegou. E a energia acumulada na atmosfera se torna gigante. A CAP, energia potencial para tempestades, dispara. O jet stream está forte. E o cisalhamento chega no ponto ideal. É o momento em que a atmosfera tem tudo o que precisa para produzir as supercélulas mais poderosas do planeta. Por que o resto do mundo não acompanha? Outros países até têm tornados. A Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil, por exemplo, possuem condições parecidas com as Great Plains. A Europa também tem suas tempestades. A Austrália e a África do Sul registram alguns casos, mas nenhum desses lugares tem uma combinação tão frequente, tão intensa, e numa área tão grande quanto os Estados Unidos. Ou falta umidade suficiente, ou não há contraste tão forte de temperaturas, ou as montanhas bloqueiam o fluxo de ar, ou o cisalhamento não é constante. Outro ponto importante é que os Estados Unidos registram melhor os tornados. O país tem uma rede incrível de radares Doppler, chamada NEXI-RAD. Tem meteorologistas especializados, tem caçadores de tempestade, tem voluntários treinados para observar o céu. Então, até tornados fracos que outros países nunca perceberiam entram nas estatísticas americanas. O radar Doppler funciona enviando sinais que retornam com informações sobre a velocidade e direção das gotas de chuva. Isso permite enxergar a rotação dentro de uma tempestade, mesmo quando ela ainda está no céu, dando aos meteorologistas minutos preciosos para emitir alertas. A rede NEXI-RAD, por sua vez, é composta por mais de 150 radares espalhados pelo país. Eles monitoram praticamente todo o território 24 horas por dia. Com essa rede é possível detectar formação de mesociclones, aceleração de rotações, queda de granizo, assinaturas de tornado no ar. Isso torna os Estados Unidos líderes não só em tornados, mas em detecção de tornados. A soma de tudo isso faz dos Estados Unidos o local com mais tornados por ano, mais tornados fortes, mais tornados longos e os maiores EF5 registrados. É como se o país estivesse colocado exatamente no centro de uma receita que a natureza faz com precisão assustadora. No fim, a resposta é clara. Os Estados Unidos têm mais tornados porque são o ponto de encontro perfeito. Tudo isso cria o ambiente ideal, repetidamente ano após ano. E é por isso que, quando o assunto é tornado, nenhum outro lugar do mundo se compara. Se você curte esse tipo de conteúdo, ciência, clima extremo, explicações detalhadas, histórias reais, então já aproveita, curte, comenta e se inscreve no canal. Até a próxima!